Olá, eu estou aqui hoje no estúdio do Advogue TV com a doutora Carla Sartori, experiente médica e, além de médica, com experiência vasta também na área de gestão da saúde e auditoria. E ao meu lado, querida amiga Roberta Lisboa, e vamos bater um papo hoje, não é, doutora? Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, uma honra muito grande. A honra é toda minha, eu estou debutando no podcast, né? Porque até então, até lhe conhecer, eu era analógica, agora eu já não sou mais, né, doutor? E agradeço muito o convite, espero que eu possa contribuir para o esclarecimento do assunto para todos que estejam assistindo. Sem dúvida nenhuma contribuirá, não é verdade, Roberta? Com certeza, ela é uma âncora na medicina, então é uma pessoa que vai nos esclarecer muitas dúvidas do dia a dia de um médico. É bom ter amigos, né, doutor? Os amigos classificam a gente de uma forma tão bonita, né? Não tem coisa melhor do que ter amigos. Na verdade, sozinho a gente não faz nada. O ser humano, ele é um ser gregário, né? Ele precisa de pessoas ao redor dele, né? Não é à toa que a gente começa pela família e da família a gente vai estendendo para os amigos e a gente precisa sempre de pessoas ao nosso redor. E de humanizar o conhecimento, que é muito importante as pessoas estarem entendendo pelo que elas passam, né? Quanto mais humanizado esse conhecimento, mais tranquilo é a gestão, a auditoria, né? E tudo que esteja envolvido nessa seara da saúde, né? Verdade. Saúde, da economia. Mas, doutora Carla, para a gente começar, assim, dentro da sua experiência de gestão na área de saúde e de auditoria, a gente começa falando sobre auditoria médica, então. Explique aí, o que é auditoria médica? Qual é o papel do auditor médico? O auditor médico é uma área de atuação da medicina, né? Que vem ganhando uma ênfase bem grande, né? Para dentro da otimização de custo na área de saúde, né? O auditor médico, ele tem a função de ler e avaliar o que está escrito pelo médico assistente. Dentro da norma, dentro da técnica, dentro da medicina baseada em evidência. Então vamos dar um exemplo que fica mais fácil de entender, né? O médico assistente, ele pede um procedimento, e esse procedimento ele é liberado ou pelo plano de saúde ou pelo setor público, e o médico faz esse procedimento. E toda a unidade de saúde, ela tem o setor de indicador de qualidade, indicador técnico. E a auditoria se transforma num indicador de qualidade, porque a auditoria vai lá, vai avaliar o que foi feito dentro do que o médico pediu, os códigos, o procedimento técnico, e vai avisar para o gestor de que está tudo dentro da norma. É basicamente uma auditoria, só que dentro da economia da saúde, que tem uma ética particular, né? Que é a ética do bem humano. Tá? Então, de certo modo, a auditoria somente ocorre depois do procedimento realizado, correto? Que vai ser auditado aquilo que já foi feito. Existem já alguns setores que fazem auditoria em tempo real, né? O auditor participar do procedimento. Às vezes ele pode participar, mas assim, é muito raro isso acontecer, né? O uso do material, etc e tal. É muito raro isso acontecer. Mas o auditor, a auditoria é posterior ao procedimento. E normalmente ela não tem muito problema com isso, não. Tá. Uma outra coisa, de que maneira a auditoria se comunica com a gestão? Porque toda unidade de saúde, você tem lá um gestor, alguém que decide, que toma as decisões, inclusive também de cunho econômico. Qual é a comunicação entre a auditoria e a gestão hospitalar? É um processo, né? São círculos virtuosos que culminam na cobrança de um procedimento e no resultado final daquele procedimento. Então, o auditor, ele se torna um instrumento da qualidade, como eu falei, dentro desse círculo virtuoso. O auditor transforma a inteligência dentro do papel numa inteligência técnica, e ver se aquilo está dentro da norma pré-concebida, dentro da medicina baseada em evidência, dentro dos procedimentos que se faz em relação àquela especialidade. Ele é um mediador dessa interação entre gestão e procedimento médico. Ele é um mediador que entende da medicina e que entende da economia da saúde. Tá.
Agora, assim, a gente... Na minha opinião, tá? Na sua visão. Na minha opinião, não é uma verdade absoluta. Pode ser que tenham outros conceitos, mas o meu conceito é esse, de um mediador. Ok. Sabe algo que eu tinha muita dúvida quando a gente vai para o hospital, né, fazer pequenos procedimentos. Qual é o papel principal de uma gestão hospitalar? Tipo, um gestor hospitalar, doutora Carla, a senhora consegue me explicar qual é esse papel? É um papel bastante importante. O papel do gestor hospitalar é mediar a inclusão ao tratamento, a inclusão do paciente. É mediar, é dar os recursos físicos e financeiros, é mediar isso daí para a tranquilidade intelectual do médico. Porque o médico precisa ter uma tranquilidade intelectual. Sim. Então, ele é este mediador, é uma figura extremamente importante dentro desse processo de tratamento. Doutora Carla, uma dúvida, sempre quando eu, assim, tive bebê, fui para o hospital, fiquei internada, e eu sempre ficava assim, perguntando qual é o papel do gestor hospitalar. Eu sempre tive essa dúvida, né? A pessoa que está lá comandando aquele hospital, qual é o papel dele, qual é a função? Imagino que é alguém muito importante. E eu também tinha uma segunda dúvida, precisa ser um médico para ser um gestor hospitalar, na visão da senhora? Pois não. Na minha visão particular, dentro da minha experiência, podem ter outras verdades, mas o gestor hospitalar, ele tem uma função crucial, é mediar o acesso do paciente ao tratamento correto, tá? E dar tranquilidade intelectual para que esse profissional de saúde faça o que tem que ser feito. Essa é a visão primordial, porque a economia da saúde, ela difere da economia normativa, da economia dos bens comuns, pela ética específica da economia da saúde, que diz respeito ao bem humano. Tá? A função de um médico é salvar vidas. E a função do gestor hospitalar é dar tranquilidade intelectual para que esse médico possa fazer o trabalho dele. Excelente. O médico e a equipe de saúde que está dentro do hospital. Esta é a minha visão da gestão hospitalar. Portanto, ele é muito importante, sim. Sim. E ele tem que ter todo um preparo dentro de uma norma particular econômica, que é da economia da saúde, né? Que Sim. tem essa ética particular também. Pergunta o seguinte, doutora Carla, dentro da sua vasta experiência aí com gestão e auditoria, nos cursos de medicina, e hoje os cursos de medicina eles estão crescendo em número de vagas no Brasil inteiro, e você tem um contingente de jovens médicos buscando um campo de atuação. Tá? Campo de atuação que possa lhe dar o sustento e que possa lhe fazer feliz também. Evidentemente que você tem que abraçar aquilo que lhe faz feliz, aquilo que você sente que tem maior aptidão. Tá? Pois não. Então a senhora diria para os jovens médicos que estão aí terminando o curso, que se especializaram no campo de auditoria e de gestão, pode ser algo promissor para o futuro? Se ele tiver habilidade para isso, sim, bastante promissor. A gestão ela é um instrumento importantíssimo dentro de todo esse círculo virtuoso que envolve o tratamento do paciente, né? O hospital é a casa do médico eu falo médico porque eu sou médica, eu não tenho habilidade nem conhecimento para falar de outras profissões da área de saúde. Respeito imensamente, existe uma equipe multidisciplinar sempre tratando o paciente, mas eu vou me ater ao conhecimento médico, tá? Quando eu falar médica, é porque eu estou falando de alguma coisa que eu conheço. Tá? Então, essa casa do médico, um dos clientes mais importantes do hospital é o médico, porque é o médico que prescreve, o médico que interna, o médico que dá alta. Então, ele tem que ter uma preocupação específica com o paciente dele, e tem que ter alguém que se preocupe com a viabilização desse tratamento. Essa é a função do gestor. Excelente. E a senhora recomendaria, assim, que preparação deve ter o jovem médico, o que ele deve buscar de conhecimento, de cursos, para se tornar um auditor médico ou um gestor? A auditoria e a gestão hospitalar, na minha opinião, elas são dois setores bastante promissores, sim. Porque elas te dão indicadores técnicos da viabilidade daqueles tratamentos, né? Então, o gestor hospitalar ele tem que dar tranquilidade intelectual para o médico. E ele, sendo um médico, ele vai entender
as dores, né? Os amores, né? Os problemas que o médico enfrenta dentro de toda a sua especialidade e a necessidade que ele tem da tranquilidade intelectual. Então, ele tem que viabilizar isso. Essa é a função primordial. Em sendo um médico, eu acho que fica bem mais fácil, né? Mais fácil dele entender, né? Então, é uma carreira promissora, sim. Existem vários cursos de auditoria hoje, ainda não é uma especialidade definida, mas ela realmente é bem promissora. Auditoria em qualquer setor, né? Eu acho, sim. Principalmente na saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Roberta, você entendeu aí a importância da auditoria? Sim, e nós, como telespectadores, quando vamos para hospitais, como pacientes, a gente tem noção, né, que tem auditoria, a importância de um hospital estar sendo sempre auditado para estar batendo os parâmetros que estão lá vigentes no que foi feito, na ação que foi feita pelo médico, no que está prescrito. Pelo menos foi o que eu entendi dentro das regras do hospital, isso é fantástico. Agora eu tenho uma dúvida, qual a diferença? Porque eu sei que tem alguns hospitais, doutora Carla, aqui em Salvador, que atendem pelo SUS e privado, que são os planos de saúde particulares, né? Uhum. Qual é essa diferença da gestão privada e da gestão pública? É muito difícil dentro de um hospital você ter essas duas entradas para gerir um hospital? Não, é difícil que o paciente é o mesmo, né? Não existe diferenciação do paciente. O paciente tem que ser incluso no tratamento correto, independente do plano de saúde que ele tiver. E o SUS é um plano de saúde público, né? Então, ele tem que ser incluso, e é um direito constitucional. E aí, como direito constitucional, ele tem que ser respeitado. Existe diferença entre o público e o privado, a gestão? Ou a gestão é a mesma. Na minha opinião, deve ser, né? Sim, deve ser a mesma coisa. Inclusive, legalmente, ela tem que ser a mesma coisa, né? Sim. Porque não há diferenciação de pacientes. Há diferenciação de patologias, né? Sim. Uma patologia é mais grave que a outra, ou mais fácil de tratar que a outra, né? Os diagnósticos são diferentes, mas o paciente é o mesmo. Ele tem que ter a inclusão igual ao tratamento top de linha igual, tá? E essa é a função de um gestor, é viabilizar isso. Difícil ou fácil é indicador qualitativo, é obrigação. Tá. Claro, a gente sabe que o SUS, fazendo-se um confronto com a realidade de saúde de outros países, o SUS é um sistema fantástico. Fantástico. Muito bem escrito. Porque tem algumas patologias, inclusive, que só o SUS trata. Como, exatamente. por exemplo, hepatite C, né? Só o SUS trata. Cirurgias cardíacas de grande complexidade, o SUS realiza. Então, o SUS ele tem uma abrangência muito grande. Eu sou apaixonada por ele. A gente sabe que é um sistema que funciona. É claro que perfeição não existe, né? Sim. Perfeição não existe. A gente sabe também que tem o lado das reclamações constantes, com a regulação, com a oferta de vagas, com a demora no tratamento, com a demora em exames. Isso acontece, a gente sabe que é uma realidade, talvez porque a demanda seja maior do que o que se dispõe naquele momento, ou a senhora acha que isso tudo se resolve com gestão? Não tenho dúvida nenhuma que se resolve com gestão e com a gestão planejada. O planejamento na gestão, ele é importantíssimo em qualquer empresa, inclusive a empresa pública, tá? Como eu lhe disse, o setor saúde não é para amador, né? O setor saúde é para quem entende que a ética do setor saúde é uma ética particular, é a ética do bem humano. E que viabilizar a inclusão do paciente é obrigação prevista na Constituição Federal. Então, nós temos, quando formos nos habilitarmos a fazer gestão em saúde no setor público, que ter essas premissas definidas. Existem várias formas de se fazer prevenção, de se fazer levantamento de dados epidemiológicos. O SUS tem indicadores fantásticos à disposição dos gestores. Então, o que nos falta, o que nós temos carência, porque tem muita gente boa aí também, temos carência às vezes, é de capacitar pessoas para essa função. E como o senhor falou, se me pergunta se é uma função promissora, é extremamente promissora.
Porque, em sendo da área de saúde, a gente já foi formado numa faculdade para entender as doenças, né? As suas patologias, a prevenção, as formas de ação. Então, essa viabilização econômica, ela precisa ter um viés bem diferente no setor da economia da saúde do que no setor do bem comum. A transferência de conceitos, ela é muito perigosa, né? Porque a gente não está lidando com coisas iguais. Sim. Tá? Então, essa é a grande mágica, né? Que o pessoal diz que é mágica. Não, não é mágica, não, é planejamento. Planejamento é o X da questão. Hoje dão nomes em inglês, né? Eu tenho uns nomes diferentes, mas na minha época era planejamento estratégico. Tá? Que hoje tem os nomes mais bonitos, né? Mas era planejamento estratégico, né? E estratégia é o quê? É você saber, com competência técnica, com indicadores técnicos, aonde você está se metendo para fazer essa gestão. Para depois não botar a culpa nos outros. Sim. Né? Então, não adianta ficar procurando culpado. O que a gente tem que fazer Resolver o problema, né? resolver dentro da norma as coisas. Nem sempre o gestor, coitado, que está lá em cima, que tem que dividir o seu tempo em vários departamentos, vai conseguir dar a avaliação detalhada do que um coordenador, do que um gerente, do que, né? A hierarquização desse planejamento é muito importante. E essas pessoas precisam ser capacitadas. Né? Então, é muito cruel você colocar uma pessoa que não é capacitada para fazer uma coisa que ela não conhece, coitada. Tá? Então, a primeira coisa é a educação em economia da saúde. Da saúde, né? A preparação adequada para exercer a função, né? Exatamente. A gente sabe que preparação é tudo, né? Toda função que você... E não é cara, né, doutor? Ela não é cara. Fica mais caro depois, quando a gente não prepara. Sim, com certeza. Né? Então, quando se investe em educação, essa educação básica, não a educação formal, mas a educação do profissional, né? Nessa capacitação, na verdade, para ele exercer aquela função, ele vai adquirindo habilidades e vai fazendo com que as coisas aconteçam. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é possível. Porque eu trabalhei no Hospital Santo Antônio, né? E nós temos uma santa brasileira, né? E ela assinou minha carteira de trabalho. Então eu tenho um documento assinado por ela, a irmãzinha, né? E para a irmã nada era impossível. Não existia coisa impossível. Não ensinaram para ela o impossível, tá? Para mim, ela foi um exemplo de gestão ética. Tá? E eu acho que ela não fez curso nenhum. Mas ela tinha princípios e valores definidos, né? Na época que ela estava viva. Ela é impossível é aquilo que você não tenta, né? Exatamente. E que experiência fantástica. Então, às vezes, quando as pessoas falam, é muito lindo você estar falando isso, você não está... Não, eu vivi isso. Tá? E não era à toa, a irmã conseguia, na época que não existia tomografia, conseguia que algum hospital privado buscasse o paciente e fizesse a tomografia e devolvesse o paciente para ela. Era isso que eu pedi, um exemplo dessa vivência. É uma coisa muito bonita, né? Mas as obras sociais de Irmã Dulce, elas são eu não sei se eu posso falar o nome, mas assim, eu sou realmente, eu sou cria daquilo ali, né? É uma obra fantástica. Irmã Dulce, ela teve um papel muito importante na sociedade, na vida de muitos baianos. Ela salvou muitas vidas, ela acolheu muitas pessoas e até hoje continua, a obra dela continua. Eu vivi isso, porque eu comecei lá como estudante, depois eu fui contratada e fiquei muito tempo lá atendendo. Então, assim, eu quero avisar os seus espectadores que eu sou debutante aqui nesse negócio de podcast, né? Então, a gente não sabe o que pode falar ou não pode falar, você pode, né? Então, me perdoem se eu não puder falar o nome das coisas, né? Mas, assim, o nome da irmã, a irmã, ela montou o perfil de inúmeros profissionais de saúde. Para mim, ainda tem os top de linha que saíram de lá. Os professores eram maravilhosos. E eu me lembro de um professor de pneumologia, Dr. Zé Carlos, que se estiver ouvindo a gente, eu mando um beijão para ele, que é um professor querido, que eu era estudante, eu entrei na faculdade com 15 anos, né? E o meu primeiro paciente foi de tuberculose.
E aí ele me deu uma máscara na hora que eu fui atender o paciente. Aí eu falei, professor, como é que a gente não pega a doença na hora que a gente vai examinar? Ele disse, por 2 motivos. O primeiro é que você vai tecnicamente se cuidar, e o segundo é porque Deus protege. Oh, que lindo. Então, assim, a gente tinha humanização, Sim. né? Eu não sei como é hoje, né? Porque eu tô com 61 anos de idade, né? 60 mais já, né? E já aposentada. Mas eu acredito que ainda existam mestres, como o doutor Zé Carlos, né? Que ainda mediem esses jovens médicos que estão entrando na profissão hoje. E informem que Deus nunca deixa ninguém desamparado, nem financeiramente, tá? E nem emocionalmente. Então, o Hospital de Irmã Dulce hoje, trazendo hoje para a realidade hoje, seria como se fosse um hospital-escola. Ele sempre foi um hospital-escola, né? Sempre foi. Sempre foi. Que agora, eu não sei como é hoje. Hoje eu não sei como ele é, mas eu estou falando fantástico. do meu tempo, que são 30... Não vou nem fazer muita tempo. As caravelas para cá, né? Mas há uns 38 anos de formada que eu tenho, mais ou menos. E, na época, há 38 anos atrás, ele era, para mim, era tudo. A gente dava plantão e gostava de ficar lá. Doutora Carla, a gente aqui falou, ainda há pouco, da evolução da sociedade, que a sociedade se tornou melhor, né? E tem se tornado mais humana, inclusive respeitando as diferenças, as divergências, né? Aquilo que respeitando os valores do outro, muito mais do que já foi no passado. Claro que intolerância ainda existe, né? A gente ainda vive, a intolerância existe, mas hoje num nível muito menor do que havia no passado. De que forma a senhora vê essa evolução no campo médico? A gente pode falar num avanço significativo da humanização na área médica? Eu sou uma otimista de carteirinha, né? Então, a minha visão é que existe um progresso na humanização, porque aquilo que é racional ao homem diz respeito à humanização. Na medicina, nós temos a evolução de toda uma tecnologia que vem assessorando o trabalho médico. Então, nós conseguimos hoje fazer diagnósticos mais precisos, mais facilmente afirmados, que a coisa melhor que você tem a dizer para um paciente, eu tenho certeza que é isso que você tem, eu tenho certeza que ele vai ser tratado desse jeito. E que eu tenho certeza que isso aqui vai melhorar a sua dor ou vai curar a sua patologia. Então, é essa certeza que a gente busca, a tecnologia tem ajudado muito. Né? Eu ainda sou um pouco cética, porque eu estou velha também, né? Então, jovem. Pois é. Em relação à substituição do homem por alguma outra coisa, né? Porque eu penso que essa sensibilidade que nós temos, esse diferencial intelectual, ele vai ser muito difícil de reproduzir. Então eu vejo que a tecnologia tem ajudado muito o pensamento humano a evoluir, como o senhor disse aí. Então eu sou uma otimista, eu vejo que a humanização tem melhorado sim. O que a gente fala de humanização às vezes é uma metáfora do significado real da palavra humanização, né? Então, se usa de forma adjetiva para alguma coisa. Ah, eu não gostei muito daquela pessoa, então ela não é humanizada, porque ela não deu um sorriso para mim, ou porque ela, né, não me chamou pelo nome, ou para alguma coisa assim, né? Então, mas não é bem assim, né? Às vezes a pessoa está tão focada em você que ela esquece da interação entre pessoas, porque ela quer resolver o problema objetivo seu. Né? Isso se dá muito na medicina. Às vezes a gente se envolve tanto naquele caso, meu Deus, que dói tanto mais na gente do que no paciente. Né? E por isso que eu lhe digo, ame seu médico, ele precisa ser amado. Né? Verdade. Todo mundo precisa ser amado. Eu vou contar uma história de um médico que eu sou apaixonada, não vou dizer o nome dele, ele é um médico jovem, extremamente promissor, assim, que eu tenho até vontade de chorar quando eu me lembro dele, e eu vou dar um beijo nele ainda essa semana e levar o presente de Natal dele, porque eu sou apaixonada por ele. Ele é oncologista. Que bom. Ele é um menino jovem extremamente capacitado. E uma vez ele me falou assim, tínhamos um paciente em comum, ele falou, um parente do paciente perguntou qual é o prognóstico do paciente.
Aí ele tecnicamente falou, usualmente, com este diagnóstico, são 6 meses de vida, né? Aquilo impactou o familiar, né? E aí eu disse, né, mas nós não somos Deus para definir, né? E ele disse, não somos, mas eu vou fazer o melhor do meu melhor. Olha para isso. Por quê? Até engasga, gente. Até dói, né? Assim, dá vontade de chorar mesmo. Sim. Por quê? Porque eu fui capacitado para salvar pessoas. E estatisticamente é assim. Se você entrar em qualquer site, porque aí começa a ficar perigoso, né? Porque o Dr. Google, ele é complicado. Ele fala um monte de coisa que às vezes assim é meio fantasiosa. Você vai ficar, não entre. Apenas confie em mim. Eu vou fazer o meu melhor. E a gente confia nele até hoje. E a paciente está viva. Que legal. Né? Então, existem profissionais bem jovens que estão capacitando pessoas para se tornarem eles amanhã. Eu acredito muito. A medicina está evoluindo, sim. E eu acredito que um dia vai ter um canal de televisão, de sei lá do que, não sei nem se televisão vai existir muito tempo, né? Mas que só vai falar do cotidiano. Isso vai virar um lugar comum, como se fosse algo diferente do normal, né? Sim. E mostrar a vida cotidiana, para que a gente veja que todo mundo passa por dificuldades. Não é só o senhor ou eu, né? Qualquer profissional passa por dificuldades. E qualquer profissional precisa de apoio também. Sim. É isso que eu tenho a dizer. Eu acredito na humanização. E eu sou extremamente otimista. Viu? Mas que bom, mas que bom. Mas foi um prazer imenso. Mais mais que eu choro, né? Pra falar desse menino é um querido. Mas que bom, doutora Carla. Também não posso falar o nome dele. Mas eu não sei se ele permite, né? Tá, mas fique à vontade, se quiser falar, não tem nenhum problema pra gente não, tá? Mas, doutora Carla, foi muito boa essa nossa conversa, muito produtiva, aprendi muito, tá? Nossa, eu aprendi muito mais. Agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. E a casa... Não morde, né, doutor? A casa é sua, as fotos foram fantástico, o café é maravilhoso. Foi muito bom, não foi, Roberta? Fantástico. Eu, assim, admiro a doutora Carla Sartori há muito tempo. Como eu disse, amigo é bom, né? Amigo eleva a gente, o maior da gente. Ela esclareceu muitas dúvidas que a gente tinha, né, doutor? Verdade. Nós que não entendemos da área médica, né, na área de saúde, ela pôde esclarecer. E como foi prazeroso estar do lado de vocês dois, né? Nesse bate-papo. E eu espero que eu consiga, agora que estou aposentada, né, servir mais ainda do que eu já servi durante os 38 anos de medicina, porque eu quero deixar o meu conhecimento também. Que ótimo. Para que as pessoas se oportunizem dele e façam bem melhor do que eu já fiz. E obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora. Por ter participado dessa mesa maravilhosa de podcast. Eu que agradeço. É uma honra servi-lo, doutor. A senhora se despeça aí dos nossos internautas. Eu agradeço, diz que tempo não se recupera, né? Então, a minha gratidão a todos que estejam assistindo a essa conversa informal. E eu desejo mesmo que eu tenha contribuído para o crescimento das pessoas. E eu estou à disposição sempre, tá? Gratidão Obrigado. pelo tempo dispensado a nos assistir. Né? Obrigado. Então, Roberta, chegamos ao final, Roberta. Chegamos ao final. Você, nosso obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.